palavra. Evangelho de João, capítulo de número 11, o versículo 1 em diante, que diz assim: certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro, mas ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Observe bem nesta palavra que acabamos de ler. Lázaro, ele adoeceu, estava doente, e as irmãs deles, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, mandaram avisar a Jesus, mandaram um recado para Jesus. Olha, Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Elas usam esta expressão porque Jesus amava aquela família. Jesus amava aqueles irmãos. E ela usa essa expressão, está enfermo aquele a quem tu amas. Quando nós ouvimos que alguém que nós amamos está doente, a nossa primeira atitude é tentar socorrer, não é? A gente tenta comprar um remédio, levar ao médico, fazer algo. E quando elas mandaram dizer dessa forma, com certeza elas queriam que Jesus se apressasse para ir até eles. Elas queriam que Jesus adiantasse os passos. Em outras palavras, Senhor, socorre-nos porque ele está doente e vem logo resolver esta situação, vem logo nos atender, vem logo fazer aqui a cura de Lázaro. E a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus soube desta notícia e que estava enfermo a quem ele amava, e o mensageiro deu a mensagem a Jesus, a palavra do Senhor nos diz que Jesus disse para eles: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Você deve estar se perguntando: e como é que uma enfermidade é para a glória de Deus? Talvez você tenha ouvido e aprendido agora que a enfermidade ela é coisa que não presta para nada, mas às vezes Deus, ele também deixa você enfermar para manifestar a glória dele. Não é bom estar enfermo, enfermidade não é bom. Jesus, ele cura as enfermidades, mas muitas vezes ele permite a enfermidade, coloca a enfermidade para que nós possamos crer nele, glorificar o nome dele. Ele tem todo o poder no céu e na terra. E ele diz: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Veja bem a palavra. A enfermidade é para a glória de Deus. Aquela enfermidade de Lázaro, a qual ele estava, o Senhor disse que aquela enfermidade é para a glória de Deus. Nem toda enfermidade é, mas aquela serviria e era para a glória de Deus. Aleluia. Não era morte, não significava o fim, não significava que tudo estava perdido. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, mais uma vez. O Senhor Jesus seria glorificado através daquela enfermidade. Veja que tremendo. Veja que poderoso esta palavra que Jesus dá. Jesus soube que ele estava doente
E Jesus não foi imediatamente lá. Jesus ainda passou 2 dias sem estar lá, sem aproximar. Não, não se preocupem, não é para a morte, mas para a glória de Deus. Aleluia. E passado 2 dias, Jesus ele diz: vamos visitar o meu amigo Lázaro, pois ele dorme. E alguém diz: ah, Senhor, se ele dorme está bem. Mas eles não entenderam o que Jesus queria dizer. E Jesus disse: não, Lázaro morreu. Lázaro morreu e eu preciso ir visitá-lo. Ele é o meu amigo. Eu preciso ir lá ver ele. Glória a Deus. Mas Jesus disse que não era para a morte. E por que ele morreu? Jesus, ele muitas vezes nos surpreende. E muitas vezes as coisas ele deixa piorar. Será que está assim com você nesta manhã? Será que tem alguma coisa que você tem orado e tem visto que está piorando ao invés de melhorar? Tem hora que é assim na vida. Tem hora que a gente está numa situação e a gente diz: meu Deus, e agora como será? E nós pensamos: é o fim. Aí Deus manda uma palavra. E quando manda a palavra, a gente diz: pronto, agora vai ser resolvido, agora vai ser solucionado. Deus disse que está comigo, Deus disse que é na minha vida. Aí muitas vezes a situação aperta mais. Aí muitas vezes a situação vai ficando mais difícil. E a gente diz: mas o Senhor não falou? Aí a gente muitas vezes quer o quê? Duvidar do que Jesus disse. Mas é que os caminhos de Deus, eles são mais altos do que o nosso. Os pensamentos de Deus, eles são mais elevados do que o nosso. E mesmo quando nada vai indo bem, mas está indo para a glória de Deus. Mesmo que aos seus olhos não esteja bom, mas está indo bom aos olhos de Deus. E você deve se aquietar. Você deve sossegar, fique quieto, fique tranquilo, confie no Senhor, confie na palavra dele, confie no trabalhar de Deus. Ele é o Senhor por excelência. Ele é o Senhor que opera maravilha. Ele é o nosso Salvador. O Santo de Israel é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. E Jesus vai para onde Lázaro estava. Ele não foi imediatamente. Ele não foi na hora que elas mandaram avisar. A nossa geração de hoje, ela é acostumada a querer tudo na hora. Tem que ser agora. Se não for, depois eu não quero. Tem que ser hoje. Se não for assim, e alguns até dizem: ah, se Deus não fizer como eu peço, eu vou me desviar, afastar. Mas quem perde é você. Porque Deus não é obrigado a fazer o que a gente quer, na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. Não, senhor. Ele é soberano. Temos que respeitar o Senhor. Alguém que diz assim: não coloque Deus no canto da parede. Eu já vi até alguns que se dizem pastores, mas não são, são mercenários. Eles dizem: coloque Deus no canto da parede, exija a sua bênção, exija que Deus vai mandar. Isso é mentira. Você que tem que submeter. Quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Quem somos nós para querer obrigar as coisas de Deus? O que ele faz por nós é por misericórdia, não é porque nem a gente merece, porque não merecemos, somos pecadores. O que ele faz por nós é porque ele é bom e misericordioso, ele tem compaixão de nós. Porque se não fosse a misericórdia, né, o que seria de nós? E ele não foi na hora que elas pediram. E com você não é diferente. Não é no seu tempo, não é do seu jeito, não é na sua hora. É na hora que Deus ele determinou. É na hora que Deus decide fazer. Glórias ao nome de Jesus. Se submeta, mas não deixe de crer. E quando Jesus vai se aproximando da casa de Marta e Maria e Lázaro, dos 3 irmãos, que eles eram irmãos, a aldeia de Betânia, quando ele vai chegando naquela aldeia, aí já corre Marta,
já corre aqueles que ali estavam, e ela corre e diz, Senhor, e lamentando e chorando. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha, Lázaro morreu, foi sepultado, e Jesus só chegou depois do enterro. Jesus só chegou depois que ele já havia estava morto, sido enterrado. E ela diz, lamentando, né, Marta? Senhor, se estivesses aqui, ele não teria morrido. Mas agora eu sei que tudo quanto pedires ao Pai, ele te concederá. Sabe o que Jesus diz a ela? Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Crês que teu irmão há de ressuscitar, Marta? Ela disse, eu creio, Senhor. Na ressurreição do último dia, na ressurreição dos justos, onde haverá a ressurreição dos salvos. Sim, amado, a morte ela não é eterna, viu? A morte, haverá uma ressurreição para aqueles que morreram em Cristo Jesus, e os que não morreram também. Uns ressuscitarão para a vida e outros para a condenação. Mas no caso de Lázaro, é a ressurreição dos justos, dos salvos. Né? Não é morreu, acabou-se, não. Morreu, vai enfrentar a eternidade. Tem muita gente que pensa que morreu, acabou-se. Mas não é assim, não. Morreu, depois da morte, tem o juízo final e a eternidade. Tem o juízo final e a eternidade. Né? Muitos estão dizendo, morreu, né? Não tem mais jeito. Olhe, você vai enfrentar uma eternidade e você responderá pelos atos que você fez nessa terra. Depois da morte, segue-se ao juízo. O céu ou inferno, como diz a palavra. Não existe outro caminho. Não existe purgatório. A Bíblia não fala de purgatório. Tem gente, não sei onde inventar esta palavra para tentar enganar, né, o povo a crer naquilo que a Bíblia não fala. Mas a Bíblia não fala em purgatório. A Bíblia só fala de dois caminhos, céu ou inferno. E a decisão e a escolha ela é feita enquanto estamos vivos. E é o que Jesus responde para Marta. E Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê e vive nunca morrerá. Glória a Deus. Não morrerá eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Quem crê em Jesus, e mesmo assim, morreu, mas irá ressuscitar. Irá voltar, não para este mundo aqui, né? Porque alguém pensa que há também a reencarnação, mas isso é um engano. Não existe reencarnação também. Você morreu, não volta no corpo de outra pessoa. Isso é o maior engano. Isso é uma falsa doutrina, um falso ensinamento. Quem morre também não volta para este mundo, mas ele volta na eternidade, para o seu destino final. Ele vai comparecer diante de Deus para ser julgado. Não é que vai ressuscitar e voltar para este mundo aqui físico que nós vivemos também. Isso não é verdade, isso é uma heresia. A Bíblia não ensina desta forma. A Bíblia não ensina sobre reencarnação, sobre purgatório. A Bíblia não ensina sobre esses temas, né? E nós devemos rejeitar e crer o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Nada estar acima da Bíblia, das Escrituras sagradas, que é a mensagem do Senhor. Louvado e engrandecido seja Deus para todo sempre. E aquele que crê em Jesus, mesmo que tenha morrido, irá ressuscitar. Glória a Deus, aguardando o momento de Deus o chamar, o seu corpo que está na terra, não mais o espírito. O espírito já está com Deus, mas o seu corpo físico será ressuscitado e será transformado para encontrar o Senhor nos ares, nas nuvens, como diz a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! A nossa esperança, amado, não é só nesta vida terrena e física, mas é na eternidade, no céu, ao lado do Senhor. Não quero viver com a vida sem ter certeza da salvação. Não quero viver com a vida incerta. Eu quero viver
tendo certeza da minha salvação. E quem garante não é nós, quem garante é Jesus de Nazaré. Ele diz em João 14, primeiro, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou e virei outra vez, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Aleluia! Glória a Deus! Que maravilha! É viver eternamente com Jesus, é crer eternamente em Jesus. E quando Jesus chega ali, e todos estão chorando naquela casa, e todos estão lamentando o que aconteceu com Lázaro. Já era de 4 dias, já fazia 4 dias que ele tinha sido enterrado, colocado no sepulcro, mas Jesus chegou lá. E quando Jesus chegou lá, viu todos chorando e lamentando, e disseram, ele amava tanto ele e deixou isso acontecer. Porque tem gente que coloca em jogo o amor de Jesus. Pensa porque está sofrendo, é porque Jesus não ama ele. Pensa porque está passando uma situação difícil. Foi Jesus que me esqueceu. Quando muitas vezes é a gente que esquece dele. É você que esquece dele, não faz a vontade dele, não anda nos caminhos dele. Aí depois se lamenta. Mas Jesus não esquece não, de ninguém. Os homens é que se esquecem dele. A terra que tem se esquecido de Deus, praticando a abominação, praticando o pecado, não fazendo a vontade do Senhor. Aleluia. Se chama para um culto, é a maior dificuldade, mas chama para uma festa, vai logo. Então veja, é os homens que têm se esquecido de Deus. Não é Deus que tem esquecido da humanidade, não. Aí depois a gente vai o quê? Se humilhar. É por isso que tem coisa que acontece na vida da gente, mesmo com dificuldade ruim, para nós, né? Mas é para a glória de Deus. Eu nunca vi tanta gente clamar depois dessas enchentes que teve no Rio Grande do Sul. É tanta gente, meu Deus, tem misericórdia. Veja aí. E quando está na bonança, nem tudo que é bom, nem pede a misericórdia. Aí quando chega a dificuldade, vamos pedir a Jesus, vamos clamar. Olha aí, tem coisas que acontecem, mesmo sendo ruim, mas é para a glória de Deus. Tem tragédias que acontecem que é para o ser humano se lembrar de Deus. É quando a Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, olha aí, tem que orar, tem que buscar, tem que se humilhar, tem que se arrepender dos maus caminhos e orar ao Senhor. Aí ele diz, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Primeiro tem que se humilhar, orar, buscar e se converter, abandonar os maus caminhos. Aí a Bíblia diz que vem bonança. Aí quando o povo ora, se humilha, aí Deus novamente se volta para nós. Porque, na verdade, nós nos voltamos para Ele. Porque o nosso olhar e direção muitas vezes está para outra parte. E Deus está tratando com o teu coração com esta palavra. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração, amado. Não endureça. Aleluia. Amanhã concluiremos esta palavra. Hoje não dará tempo. Mas deixa eu orar por você. Existem decisões e coisas na sua vida que está atrapalhado, que está emperrado. E o responsável é você. Mas eu vou orar para que Deus ele abra a tua mente, o teu coração, e você entre na direção de Deus. Amanhã continuamos esta mensagem. Oremos. Pai bendito e Deus eterno, em nome de Jesus queremos te apresentar, Senhor, cada um que ouviu esta palavra, ó Deus, aquilo que não conseguimos falar, mas que o Senhor venha falar ao coração, pois nós falamos ao ouvido, mas o Senhor é poderoso e fala ao coração. Meu Deus, trate com este ouvinte, trate através desta palavra. Ó Deus, muda a direção, muda, Senhor, o pensamento que não está em ti, para voltar para ti.
É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.